Olá, hoje é dia 23 de novembro de 2020 e o Banco Central acaba de divulgar o chamado Relatório Focus, relatório de mercado. Um relatório extremamente importante para todos os agentes econômicos. A base das informações é proveniente de colegas economistas que têm excelentes modelos de previsão. Fazem parte de uma parceria com o Banco Central e enviam suas previsões para o Banco Central até o último dia útil da semana imediatamente anterior. O Banco Central coleta essas informações, as coloca em ordem crescente e divulga a mediana. Então nós vamos conversar sobre a mediana das informações. Aí tem a segunda parte. Bom, toda semana muda a previsão, não é verdade? Sim, toda semana muda a previsão, porque os modelos vão utilizando mais informação. E à medida que os modelos vão utilizando mais informação, as previsões se tornam mais robustas, mais eficientes. Então é normal que seja um modelo que vai se adaptando semana a semana. Mas são informações úteis sobre a questão fiscal, sobre a questão monetária, sobre a taxa de câmbio, que são variáveis que nós vamos falar, além da inflação e do crescimento da economia. Pela ordem de importância, para mim, eu começo sempre com a questão fiscal. A questão fiscal é extremamente relevante. Nós já vínhamos mal na questão fiscal. A relação dívida-PIB era muito elevada, estava acima de 72%, isso antes da pandemia. E o governo estava hesitando em controlar as despesas, para evitar o aumento deste rombo contínuo do setor público. Segundo os dados dessa semana, a previsão desse rombo orçamentário está em 11,8% do PIB, menos 11,8%. Isso dá, esse ano, um rombo de aproximadamente 850 bilhões de reais, que se soma ao tamanho da dívida, que já é extremamente elevado e que está caminhando para 95% do PIB. O resultado nominal vem a ser o resultado primário mais o serviço da dívida, o pagamento de juros. Essas três variáveis são muito importantes. O desequilíbrio nas contas públicas é um alerta. Olha, as contas do governo não estão equilibradas. Mas o fato da relação dívida-PIB estar caminhando para 100% torna esse rombo mais preocupante. Aí vem perguntas que são feitas. E o que o governo tem conseguido em relação à dívida pública? Olhando os jornais nesses últimos dias, estamos sabendo que o governo tem uma parcela significativa de rolagem da dívida pública para os primeiros meses de 2021. Sempre fica a dúvida, será que vai fazer a rolagem? Claro que vai fazer a rolagem, mas o fato é que ela poderá ser mais difícil, porque a taxa de juros de 2% ao ano não atrai investidores privados. Bancos vão comprar dívida pública e vão colocá-la na prateleira. Eles precisam de aplicação de recursos que tenham segurança quase plena. Em geral é plena, né? Quase plena. Então essas três variáveis, elas estão perfeitamente relacionadas e dão alertas. Uma relação dívida-PIB acima de 100%, com rombo que tende a crescer. É verdade que a pandemia criou uma situação desfavorável no mercado de trabalho, no mercado de bens de consumo, e o governo fez muito bem. Aplaudimos a ação do governo quanto ao auxílio emergencial, que está se estendendo até o final desse ano. E talvez tenha algum valor adicional nos primeiros meses do ano que vem, se a segunda onda da pandemia estiver aí presente conosco. Então essas são as variáveis-chave. Equilíbrio das contas públicas é fundamental para uma boa política monetária.
E agora, vejam a taxa de inflação. A taxa de inflação medida pelo IPCA e o índice de preços ao consumidor ampliado, essa taxa está prevista em 3,45%. Já há um clamor popular de que muitos preços estão aumentando. E a verdade, estão aumentando porque o setor do agro está exportando óleo de soja, porque o setor do agro está exportando outros produtos que também chegam na mesa do brasileiro. Há várias razões para esses aumentos. Primeiro, o fique em casa. Estando em casa, consome-se mais arroz, mais feijão, mais carne. Isso, provavelmente também essa é uma boa explicação. Mas o fato é que muitos produtos estão aumentando. Uma explicação é que são produtos cujos insumos vêm de fora. O dólar aumentando, esses produtos também acabam aumentando. Outros são bens diretos que vêm do exterior e acabam tendo o aumento devido ao aumento do dólar. Então, uma taxa de câmbio está fortemente relacionada com a taxa de juros. Uma taxa de juros tão baixa acaba inibindo o ingresso de capital estrangeiro. Com menos ingresso de capital estrangeiro, dada a oferta e a demanda, o preço do dólar tende a subir, mais reais por dólar. E no caso da taxa de juros, há muita coisa interessante que pode ser comentada. Em termos nominais é 2% a Selic. Em termos reais, se eu pego pelo IPCA e confronto com 3,45%, olha, a perda foi de 1,45% em termos reais. Mas se eu confronto com a previsão do IGPM, que está em 22,86%, a perda estaria em 20,86% de poder aquisitivo. Então essa taxa de juros está extremamente baixa. Mas se ela tiver que aumentar para controlar a taxa de inflação, ela vai bater no serviço da dívida e vai fazer com que, veja que ironia, com que a relação dívida-PIB aumente, porque o numerador aumenta. Para compensar esse aumento, teria que aumentar o denominador, o crescimento da economia. Vamos ver se no ano que vem crescemos e essa relação dívida-PIB acaba caindo pelo efeito do denominador. Maior crescimento do denominador do que aumento do numerador. Então nós temos aqui essas variáveis extremamente correlacionadas entre si. A taxa de câmbio afeta o setor exportador. As previsões da balança comercial são de 57,73 bilhões de dólares, enquanto que a balança, a conta corrente, né, está em menos 3,8 bilhões de dólares. Esse valor é muito fácil, de ser fechado com um investimento estrangeiro direto, que está previsto em 45 bilhões de dólares. A variável que deixamos aqui, por último, e por ser muito importante, é que o crescimento previsto para a economia, este ano, negativo, né, está em 4,55%. É provável que este crescimento seja menor ainda do que 4,55% até o final do ano. É capaz que ele chegue a 4%, o que seria excelente. A economia está reagindo. Temos sim que tomar cuidados com a questão fiscal. Mas no mais, temos a esperança de que vamos crescer o ano que vem, que mais empregos serão criados e que a taxa de desocupação venha a diminuir e que, por causa disso, melhore o nível de confiança dos brasileiros na nossa economia. Um grande abraço e até o próximo Relatório Focus.